o sentimento verdadeiro, então bonito. Quero dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Hoje, sábado 24/6/2023, começa mais um programa Vamos Sabatinar, né? O quinto programa do Vamos Sabatinar, com perguntas e respostas. E tem os nossos queridos convidados, participantes do programa, né? Que é o Antônio Santos, do Rio de Janeiro, Vilma Fernandes, do Rio de Janeiro, Ângela Maria, do Recife, Bonisval Galindo, Madalena Matias e Orlando Almeida, de Alagoinha, Pernambuco. Então, meus caros ouvintes da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco, meus caros internautas, antes de chamar os nossos convidados para dar início ao nosso programa, né? Vamos sabatinar com perguntas e respostas. Eu gostaria de explicar a situação do programa passado, né? A questão dos probleminhas que nós tivemos, né? Com relação aos problemas técnicos, né? Eu gostaria de pedir desculpa à minha querida amiga Vilma Fernandes, né? Por ter cortado porque nós ficamos aqui sem som, houve esse problema. Gostaria também de pedir desculpa aos nossos acompanhantes, aos nossos internautas e aos nossos queridos ouvintes da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, ok? Obrigada, desde já, gratidão a todos. Então é isso aí, vamos começar chamando os nossos queridos convidados. Agora eu chamo Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro. Antônio, é com você. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Madalena. Bom dia, Ângela. Bom dia, Vilma. Bom dia, senhor Bonisval. Bom dia, Orlando. E bom dia, amigos queridos ouvintes da Rádio Web Brasil de Alagoinha e os ouvintes do programa Bom Dia Racional. Então é isso aí. A primeira pergunta para Antônio é a seguinte. Vocês falam tanto em se conhecer, mas como é isso? Como alguém que já é registrado, tem um CPF, um RG, já não é conhecido? A pessoa já não sabe quem é? Pois não, Madalena. Então, mais uma vez, eu digo que é com muito prazer e com muita alegria que nós participamos do programa Bom Dia Racional e que respondemos a essas perguntas. Então, vamos à questão. Nós, seres humanos, vivemos aqui, neste mundo, completamente desconhecidos de nós mesmos e desconhecidos do mundo em que vivemos, que nos cerca. Desconhecemos a causa do sol, desconhecemos a causa da lua, desconhecemos a causa das estrelas, desconhecemos a causa da terra, desconhecemos a causa da água, desconhecemos a causa dos animais e desconhecemos a causa dos vegetais. Todo esse desconhecimento faz com que o ser humano viva numa situação de mistério e de enigma sobre si e sobre o mundo que nos cerca. Então, para que todos passem a se conhecer, é preciso conhecer as causas de tudo isso, as origens de tudo e dessas 7 partes do porquê nós assim somos. Então, para que todos passem a se conhecer, é preciso conhecer tudo isso. Tá? O porquê que nós assim somos,
de onde viemos, para onde vamos, como viemos e como vamos. Por vivermos desconhecidos de nós mesmos, é que não conhecemos o porquê dessas 7 partes. É porque não conhecemos a nós mesmos. Então, é preciso que todos passem a se conhecer para conhecer o porquê da existência de nós mesmos aqui neste mundo. Porque por vivermos desconhecidos de nós mesmos, não sabemos o porquê assim somos, não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos e não sabemos por que aqui estamos, posto que nós aqui estamos na condição de animal racional. Estamos com o nosso raciocínio para ser desenvolvido. E o raciocínio, para ser desenvolvido, precisa que ele tenha a cultura dele, a cultura racional, porque essa energia está materializada na cabeça de todos em forma de máquina do raciocínio. E só quem pode desmaterializar é a cultura do raciocínio, a cultura racional. Depois dessa energia desmaterializada, ela está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Então, é muito importante e é preciso e necessário que todos passem a se conhecer, para conhecer o porquê da existência de nós mesmos aqui nesse mundo. Porque por vivermos desconhecidos de nós mesmos, não sabemos o porquê assim somos, não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos e não sabemos para onde iremos, se não tivermos o conhecimento de cultura racional. Então, minha gente, desenvolver o raciocínio é você descobrir a razão da sua existência aqui nesta vida de matéria, porque a razão da nossa existência está nessa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que a cultura racional, através das páginas brilhantes do livro Universo e Desencanto, está agora desmaterializando para que ela volte ao seu estado natural e a humanidade possa se tornar um ser racional puro, limpo e perfeito, como sempre foi. Madá, é contigo. Muito bem, Antônio. Agora eu chamo a convidada e estudante de cultura racional, também do Rio de Janeiro, Vilma Fernandes. Então, Vilma, gostaria de saber se algum estudante já chegou a desenvolver o raciocínio em 100%, se já se ligou à essência divina. Bom dia, Madá. Bom dia, equipe do programa Bom Dia Racional. Bom dia, a Sandra, nossa assistente técnica. E bom dia especial nosso para os ouvintes do programa Bom Dia Racional. Madá, estamos todos nos desenvolvendo, né? Mesmo que a gente não está com o livro na mão, não está lendo, também a natureza está desenvolvendo. A natureza, a energia racional, né, está desenvolvendo também. Mas quem está quem está lendo o livro, né, Desencanto, está em contato direto com a energia racional. E aí o desenvolvimento é mais rápido, né? Agora, estar pronto 100%, o raciocínio 100% desenvolvido, não tem ninguém ainda. Porque no livro diz, o livro nos informa que quando um estiver pronto, todos estarão. Se não, todos não estão, então não tem nenhum, não é verdade? Porque nós estamos nos preparando. Estamos todos nos desenvolvendo, evoluindo através do conhecimento de cultura racional. E é como, tem até muitos já pronto, né, para se ligar. Mas a natureza ainda não ligou nenhum. É como uma companhia de luz, né? Aqui no Rio é a Light, em outros lugares é a Ampla, aí eu não sei, né? Em Alagoinha não sei qual é. Mas a companhia de luz,
a cidade toda tem suas lâmpadas, já estão prontas ali para receber a eletricidade. Aí, quando a companhia ligar, ela não vai ligar uma só, não vai acender uma só lâmpada, ela vai acender todas ao mesmo tempo. E assim é o desenvolvimento do raciocínio. A natureza está desenvolvendo, o livro, o conhecimento está desenvolvendo de uma forma mais rápida e estamos preparando. Muitos já estão preparados, outros estão se preparando, outros estão começando a se preparar. E aí, quando o mundo racional, que é essa grande empresa do raciocínio, ligarão todos ao mesmo tempo. É com você, Madá. É isso aí, Vilma, muito bem. Então, agora eu vou chamar o nosso querido convidado, o senhor Bonisval Galindo. Então, seu Bonis, a primeira pergunta sua é a seguinte. Toda vez que começo a ler o livro Universo em Desencanto, sinto muito sono. Gostaria de saber o porquê. Bom dia a todos, salve a todos. Olha, o problema é o magnetismo. Então, as pessoas que estão mais ferradas de eletromagnetismo, elas terão mais dificuldade de concentrar-se na leitura. Aí o magnético, ele transmite esse sono, mas não é em todas as pessoas, não. Então, esse sono vem porque a pessoa está muito ligada ao eletromagnetismo. Aí, mas se insistentemente ele continuando a ler, ele vai desenvolvendo o raciocínio, aí não vai mais tendo esses problemas. Tem pessoas que dizem, eu não posso ler esse livro, quando eu pego, vem logo o sono. Então, ele tem que insistir, procurar uma hora que ele possa ler mais tranquilo e se concentrando na leitura, para essa leitura ir desenvolvendo o raciocínio e eliminando as cargas elétricas e magnéticas que tem no nosso corpo. Então, os mais carregados de energia magnética terão mais dificuldade. Então, é preciso que o indivíduo seja persistente, caprichoso, para que ele vença esses obstáculos a princípio, que depois eles deixarão de existir. Então, é isso aí. O problema é o eletromagnetismo do nosso corpo, mas será sanado com a continuação da leitura. É isso aí. Muito bem, seu Bonisval. Então, agora eu vou convidar a participante, a estudante, né, Ângela Maria, diretamente do Recife. Seja bem-vinda, Ângela. Bom dia. Bom dia, Madá. Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio TV Brasil. Bom dia aos nossos colaboradores, a toda essa força-tarefa que está trazendo o programa Bom Dia Racional. Então é isso aí. A pergunta que eu tenho para você, Ângela, é a seguinte. O livro tem um título bem diferente, e quer dizer, é Universo em Desencanto. Então, o que esse título sugere ao falar encanto e desencanto? É verdade, ele tem como título, né, todo livro, ele precisa se identificar, né? E o título do livro a qual nós divulgamos chama-se Universo em Desencanto. O autor nos traz, dentro do estudo, que nós estamos aqui encantados e que nós precisamos desencantar desse encanto. Ou seja, nós estamos sobre um encanto de que a gente acha que aqui é o verdadeiro lugar, né? A nossa verdadeira morada, né? Que aqui é o único mundo que existe. Então, ele traz com provas e comprovações que é preciso sair desse canto, porque é sofrimento, é dor, é desequilíbrio. Sim, temos nossos momentos de alegria? Temos, mas nós estamos sempre variando, né? Entre estar feliz, entre estar triste, entre estar bem, entre estar mal. E o desencanto significa sair desse canto de sofrimento. E é todo o universo, não é apenas aqui dentro do planeta Terra. É uma mudança grandiosa, uma mudança nunca vista. Daí o desencanto, sair desse canto de matéria e alcançar o verdadeiro canto,
né, de pureza, limpeza e perfeição junto ao nosso mundo de origem. Aí é o universo em desencanto. Contigo, Magá. Muito bem, Ângela. Então, agora eu convido o Antônio, né, para responder a sua segunda resposta. Então, é o seguinte, Antônio, eu tenho a curiosidade de saber o seguinte. Há anos e anos, tem inúmeros relatos de aparecimentos de discos voadores, mas esses supostos discos voadores, esses, né, nunca se apresentam dizendo qual é o objetivo deles. Com a cultura racional, como a cultura racional, Antônio, explica essas aparições dos discos voadores? Perfeitamente, Madalena. Esses corpos luminosos que aparecem no universo e que estão aparecendo no mundo inteiro são habitantes do mundo racional, seres puros, limpos e perfeitos, nossos irmãos de origem, que vêm aqui na Terra para anunciar a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, a fase em que toda a humanidade passará a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Isto é que é a racionalização dos povos. Então, esses habitantes já receberam aqui na Terra diversas denominações, já foram qualificados como OVNIs, já foram qualificados como alienígenas, já foram qualificados como invasores, e nada disso eles são, porque eles estão aqui na Terra em missão de paz, de amor, de fraternidade e de concórdia universal. E estão provando e comprovando a existência da nossa verdadeira origem de racionais puros, limpos e perfeitos, que é o que eles são. Então, minha gente, não façam confusões. Esses habitantes não são nossos inimigos. Eles não são invasores. Eles não estão aqui para fazer mal a ninguém. Não estão aqui para abduzir ninguém, como se tem falado e propagado aí na mídia. Eles estão aqui em missão de paz, de amor e de fraternidade. Estão aqui para anunciar a chegada da cultura deles agora na Terra. E qual é a cultura deles? É exatamente, meus amigos, a cultura da qual nós estamos falando, a cultura racional, contida nos livros Universo em Desencanto. Esta cultura é a linguagem deles, é o idioma deles, para que nós possamos aprender essa cultura e nos prepararmos para entrarmos em contato com eles naturalmente. Como nós estamos aqui naturalmente falando uns com os outros e sendo ouvidos e assistidos naturalmente, porque faz parte do relacionamento racional. Eles são nossos irmãos em categoria superior e nós somos racionais em categoria inferior, que nós chegamos a esse estado em que nós estamos devido nos deformarmos e nos transformarmos do nosso verdadeiro natural. Então, para finalizar, é importante dizer que a cultura desses habitantes é a cultura racional. Eles ainda não falam com a humanidade diretamente, porque a humanidade não está preparada para entendê-los, porque a humanidade tem medo de tudo. Quando esses corpos começaram a surgir aqui, as forças aéreas dos países mais desenvolvidos, Estados Unidos principalmente, começaram a persegui-los, achando que eles vinham invadir a Terra. Mas isso não é verdade. Eles estão aqui em missão de paz, de amor e de fraternidade, como eu já falei anteriormente. E eles
já falaram e já entraram em contato com a gente através dos livros Universo e Desencanto, que é a cultura deles. E, finalmente, quando toda a humanidade estiver preparada e quando a cultura deles estiver bem conhecida entre toda a humanidade, eles falarão e conversarão conosco naturalmente. Madá, é contigo. É isso aí, Antônio, perfeito. Então, agora eu convido a nossa querida amiga e estudante de cultura racional para responder a sua segunda pergunta, melhor dizendo, Vilma Fernandes. Então, Vilma, a sua pergunta é a seguinte. Segundo a ciência, houve uma grande explosão, dando causa a todo este universo, e deram o nome de Big Bang. Como a cultura racional vê este fato, Vilma? Oi, Madá. A ciência tem essa teoria, né, do Big Bang, que seria uma grande explosão no universo. Mas, no livro, né, Universo de Desencanto, nós temos a informação de que tudo aqui embaixo tem uma partícula da verdade. E realmente, se a gente começar a perceber, a gente vai ver que tem sim, em tudo tem uma partícula da verdade. A ciência diz que houve uma grande explosão. Houve sim uma explosão, mas não essa explosão que nós conhecemos aqui, né? Aqui na matéria, esse barulhão, de fazer esse barulhão. Houve uma explosão porque resina e goma, quando o eletromagnético, né? Quando se une, se junta, há um choque. E desse choque há uma explosão. Todo choque acontece uma explosão. E goma e resina ainda, né? Que eram energia. Quando se uniu, houve uma explosão energética. E dessa explosão começou a inflamação. E dessa inflamação começou a gerar seres. E aqui na matéria a gente vê que o ser humano, o casal, o homem e a mulher, o eletromagnético, o espermatozoide e o óvulo, quando se juntam, há uma explosão. A ciência já comprovou que há uma explosão, né, da união ali do eletromagnético, o espermatozoide com o óvulo. E dessa explosão, é imperceptível, né? A mulher não percebe, e dessa explosão começa uma inflamação. E dessa inflamação começa a geração de um ser. Então, em tudo há uma partícula da verdade. A ciência, como outros também, não sabem definir, porque eles falam uma coisa ali que é real, mas eles não conseguem definir isso, porque estão desligados do natural. A natureza, ela intui na mente das pessoas o que é, mas as pessoas, por estarem desligadas do natural, viver uma vida artificial, aí aquele pensamento não conclui aquela intuição que recebeu. Fica só naquilo. Por isso a importância de desenvolver o raciocínio para que a gente possa entender tudo o que tem aqui. Todos os conhecimentos que tem aqui, que não são conclusivos, o raciocínio conclui. É com você, Madá. É isso aí, Vilma. É verdade. Então, agora eu vou convidar o senhor Bonisval Galindo para responder a sua segunda resposta. Seu Bonisval, de um tempo para trás, o mundo era melhor de se viver e a vida era mais calma. Existe mais respeito, ou melhor, existia mais respeito, né? Atualmente, os valores se inverteram. Tudo está caminhando para pior. Essa mudança de fase da natureza que vocês tanto falam, não seria a causa disso tudo, senhor Bonisval? Realmente é a mudança de fase da natureza. A natureza vinha regendo com duas energias, elétricas e magnéticas, até 1935. Aí vinha tudo harmonicamente, mais ou menos, mesmo sendo desequilibrado, deformado, mas vinha numa certa harmonia. Mas nas mudanças de fase sempre existe desequilíbrio. Então, na mudança de fase, de
de primitivos selvagens para selvagens mais adiantados, havia sempre aquele desequilíbrio de monstros para primitivos selvagens, de selvagens para civilizados, sempre havendo desequilíbrio, não havia concordância entre os civilizados e os selvagens. E a mesma ocorreu em 1935, quando houve a mudança de fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. Aí veio esse desequilíbrio atordoante. É um negócio assustador que nós vemos, e cada vez está aumentando mais, porque realmente a natureza está exigindo que o ser humano passe a se conhecer, porque essa mudança de fase faz parte dos currículos da natureza. E esse desequilíbrio não tem como resolver dentro do elétrico e magnético, dentro do pensamento, com o pensamento que já está enfraquecido, não tem como resolver. E a única solução é com o desenvolvimento do raciocínio. Então, se faz necessário estudar, ler com atenção a cultura racional do livro Universo Desencanto, para que o ser humano entre em sintonia com a natureza e com a sua verdadeira origem. Porque a energia racional já está regendo a natureza, mas ela não está ainda consolidada na natureza, porque essa fase começou há 80 e poucos anos, e a natureza trabalha com os movimentos naturais, eles são lentos, e há muitas vezes pessoas dizem, mas começou esse conhecimento e por que não melhora? Eu é quem tem que me melhorar, eu não vou melhorar o mundo, eu é quem tem que me melhorar, cada um tem que se melhorar. Então, aquele procurando se melhorar, quando todos for se melhorando, o mundo vai se melhorar. Então, é uma consequência natural da natureza. É preciso que o ser humano desenvolva o raciocínio, se ligue à sua verdadeira energia, para realmente ter um equilíbrio, uma concórdia com a natureza e com tudo que existe. Porque tudo tem dono e nós estamos desligados do dono. É preciso nos ligarmos à nossa verdadeira origem para entrarmos em sintonia e vivermos numa vida realmente digna de seres humanos. É isso aí. Muito bem, seu Bonifácio. Então, agora eu convido Ângela, né, para responder a sua segunda resposta. Então, é o seguinte, Ângela. A vontade e o livre-arbítrio são as mesmas coisas? Se não é, como saber quando é vontade e como saber quando é o livre-arbítrio? Vontades. O ser humano, ele de fato é cheio de vontades, né? Tá? É muito claro, né? Você tem vontade de passear, você tem vontade de comer, você tem vontade de trabalhar, de estudar, você tem, né, vontades de várias coisas, né, que venham a lhe trazer algum prazer, algum equilíbrio. As vontades humanas, né, que, quando saem do limite, vão prejudicar a si mesmo e até podendo prejudicar outros. Não é? O livro fala que vontades no limite, tudo bem, saiu do limite, então não é legal. O livre-arbítrio, ele veio, né, lá ainda do mundo de origem, porque lá, por serem puros, limpos e perfeitos, os habitantes, eles têm a liberdade real. Aqui, o que nós temos é tudo condicionado, porque nós saímos muito desse limite. Muito, muito. Nós nos tornamos réus em nós mesmos, né? Nós nos prejudicamos o tempo todo, porque a gente age a fazer as coisas sem entender que aquilo ali não vai fazer bem. E isso é a questão da falta do conhecimento. Né? A gente está querendo acertar e a gente acaba errando na tentativa do acerto, pela falta do conhecimento. Né? E aí a gente acaba sendo regido por essas vontades. Né? Então é preciso a gente agora refrear essas nossas vontades.
estudando, se conhecendo, para entender, né, que no nosso livre-arbítrio, aqui onde nós estamos, nesse segundo mundo, nós podemos sim acertar nas nossas vontades. Então, tudo isso é esclarecido dentro do estudo de cultura racional. Então, vamos lá, Madá. Vamos lá estudar para que as nossas vontades, né, Madalena e todos os ouvintes, né, e todos os estudantes aqui que nos ouvem, vamos continuar estudando, né, para que as nossas vontades, elas comecem a ser racionalizadas. É isso, Madá. É isso aí, Ângela, é verdade. Então, agora eu convido o estudante Antônio Santos para fazer a sua pergunta, né? Sua terceira pergunta, melhor dizendo. Então, Antônio, lá vai a sua terceira pergunta. O que passa de uma vida para outra se ninguém tem espírito no corpo? Pois não, Madá. Então, o que passa de uma vida para outra é exatamente a causa da existência da vida, a razão da existência da vida, que é a energia que está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, em forma de máquina do raciocínio. Essa energia, depois de desmaterializada, ela forma o corpo de energia racional, que é a razão da nossa vida, da nossa existência e é a razão da vida eterna. Porém, aqui na nossa cultura artificial, filosófica e científica, nós fomos educados por um segmento religioso de que o ser humano teria espírito no corpo. Mas a cultura racional vem nos demonstrar e nos provar e comprovar de uma maneira simples que ninguém possui espírito no corpo. Porque se a pessoa tivesse espírito no corpo, ninguém mataria o outro escondido ou fazendo uma tocaia. Porque se isso acontecesse, a nossa justiça e a nossa polícia teria que ter lá os melhores médiuns para descobrir esses crimes todos misteriosos que foram praticados e que ninguém até hoje deu solução. Por quê? Porque o espírito da pessoa que foi morta se incorporaria em qualquer um outro médium ou em qualquer uma outra pessoa e denunciaria e diria claramente quem foi o autor do crime do corpo que ele, espírito, habitava. E aí todos os crimes seriam descobertos. E mais outra, ninguém seria vítima de tocaia, porque se tivesse alguém armando uma tocaia para tirar a vida da pessoa, o espírito daquela pessoa avisaria a pessoa, ó, não vai por aí, não segue esse caminho aí, porque existe uma tocaia aí na frente e vão querer tirar a sua vida, vão querer lhe fazer uma maldade. Então, a pergunta que não quer calar é, por que tudo isso existiu e ainda existe? Para que o ser humano e a humanidade fosse preparado para entender e compreender que o que existe em nós é o vínculo da nossa origem de racional, puro, limpo e perfeito. É o vínculo da nossa raça, que é racional. E por isso, a nossa ciência, sabiamente, nos classificou como animais racionais. Que o correto não seria animal racional, e sim racional animal, porque, em primeiro lugar, a origem, que é racional, e, em segundo lugar,
a parte deformada e transformada, que é a parte animal. Portanto, todos nós fomos preparados por todo esse conhecimento filosófico e científico para que hoje pudéssemos entender o que é esta energia que está materializada no istmo do mesencéfalo do ser humano, que está materializada na glândula pineal, que é a máquina do raciocínio. É isto que o ser humano tem dentro do corpo e que, por a humanidade e pelo conhecimento filosófico e científico desconhecer, não saber a razão dessa existência, denominou de vários segmentos. Então, cada um, de acordo com o seu entendimento, passou a chamar esta energia de várias denominações. Mas, para finalizar, o que nós temos é essa identidade da nossa origem, é esse vínculo da nossa origem, que é a energia racional, porque antes de nós sermos como somos agora, nós éramos racionais, puros, limpos e perfeitos, que por um processo de transformação natural da natureza, nos deformamos e hoje nos encontramos nessa condição de matéria. Mas a energia da nossa origem, a identidade da nossa origem, o vínculo da nossa origem está aqui, materializado na cabeça de todos em forma de máquina do raciocínio. E que a energia racional contida nos livros Universo em Desencanto está desmaterializando para que nós voltemos a ser aquilo que éramos. Porque depois, pronta e desmaterializada, essa energia está pronta para voltar a ser um corpo de energia racional de vida eterna. É isso aí, Madá. É contigo. Muito bem, Antônio. Agora eu convido Vilma Fernandes para responder a sua terceira pergunta. Então é o seguinte, Vilma. A ciência trabalha incansavelmente tentando descobrir o elixir da juventude. A cultura racional, que traz tantos ensinamentos, já não poderia ensinar como descobrir esse elixir que a humanidade tanto deseja, Vilma? Madá. Quem não quer, né? Quem não quer o elixir da juventude? A humanidade em peso anseia por isso. Mas não, a ciência não consegue descobrir. Porque para descobrir o elixir da juventude, é preciso conhecer o que faz o envelhecimento, o que causa o envelhecimento. A ciência conhece até certo ponto, mas não conclui, né? Não chega a uma conclusão do que causa o envelhecimento. Então, é preciso conhecer o antes do ser. O corpo humano ele é formado por células. Essas células, antes de ser células, elas são vírus, microvírus visíveis. Antes de ser microvírus visíveis, são microvírus invisíveis. Esses microvírus invisíveis aos olhos humanos, são energia. Essa energia é que dá causa às células. E a ciência, para conseguir descobrir o elixir da juventude, é preciso conhecer o antes do ser. Energia. E não tem como conter energia no corpo humano. E aí também não tem como concluir o elixir da juventude. E aí nós estudando, conhecendo cultura racional, desenvolvendo o raciocínio, a gente passa a cultura, a gente não, né? Mas a energia racional, ao qual nós estamos em contato com ela, por ser uma energia poderosa, uma energia superior a tudo e a todos, essa energia vai tratando das duas energias eletromagnéticas, que é a formação desse corpo. Essa energia racional ela vai enfraquecendo essa energia eletromagnética. A energia eletromagnética são energias pesadas, energias perturbadoras, energias variantes, energias que fazem muita confusão na nossa mente.
E com isso a gente fica, né, com a fisionomia carregada, pesada, as preocupações, a turbulência do dia a dia, da vida da matéria, tudo isso ajuda ao envelhecimento. Ao passo que, sendo tratado através da leitura dos livros do Universo Desencanto, essa energia racional, ela vai tratando essas duas energias deformadas, pesadas, vai enfraquecendo essas energias e, automaticamente, o nosso corpo físico, ele não renova, né? Porque a natureza, esse conhecimento é o conhecimento natural da natureza. E a natureza, a energia racional, ela não contraria a natureza. Então, ela não tem como ela ensinar um elixir da juventude. A energia racional, o que ela faz, sim, é tratar essa nossa natureza, essa energia eletromagnética que somos nós, que é esse corpo físico. E aí, equilibrando essas duas energias nesse corpo físico, através do raciocínio desenvolvido, aí vamos ficando com a fisionomia mais leve, né, menos preocupações, entendendo melhor a vida, e assim a gente não vai renovar, não vai voltar, quem tem 40 vai voltar a ter 10, 20 anos, né? Porque a energia racional não contraria a natureza segue seu curso natural. Mas o ser humano fica com menos preocupação, com as preocupações necessárias ali, sabe resolver, sabe levar a vida com tranquilidade. E assim é o elixir da juventude natural. Passo para você, Madame. Muito bem. Então está aí o elixir da juventude, né? Então agora eu convido o seu Bonisval para responder a sua terceira pergunta. É o seguinte, seu Bonisval. Diz a pessoa, eu frequento um centro espírita, mas sinto que chegou a hora de parar, mas tenho medo de represárias dos guias. Como devo me conduzir? A cultura racional, ela não é contra nada, é a favor de tudo e de todos. É um conhecimento natural. E os habitantes do astral inferior, que é quem estão regendo ainda aqui nesse campo elétrico e magnético, eles não têm força perante a energia racional. Então, a energia racional, por ser uma energia muito superior, ela tem força de equilibrar esses habitantes, esses seres que infestam-se na matéria, e ela vai equilibrando. Então, o indivíduo pode ler, não tem problema nenhum, você pode ler seu livro, não tem problema, você pode continuar, se você quiser, na sua espiritualidade. E a espiritualidade também foi uma coisa muito importante, que foi através do espiritismo que surgiu, que através do espiritismo houve essa grande evolução para se alcançasse um mundo superior. É como se duas forças se encontrassem, uma inferior com a superior. Então, o conhecimento racional, por ter nascido no tenda espírita de Dom Francisco de Assis, mas só que aquela tenda espírita era ligada ao astral superior, não era ao astral inferior. E hoje o que está regendo a natureza é o astral inferior, que está regendo a natureza. Então, você pode ler, não tem problema nenhum, porque a cultura racional é muito superior a tudo que existe aqui nesse mundo de matéria. Então, é preciso que você seja caprichoso consigo mesmo e pode estudar, não tem problema, não vai fazer mal nenhum. Você pode estudar a sua cultura racional e também, se você quiser continuar no espiritismo, você pode continuar. Porque a cultura racional não é contra nada. Desculpe, porque é um conhecimento do verdadeiro Deus. E todos nós somos filhos de Deus. Então, nós temos esse campo livre e podemos estudar. É isso aí, Madalena. Muito bem, seu Bonisval. Então, agora eu convido a nossa querida amiga, a estudante de cultura racional, Ângela Maria, para responder a sua terceira pergunta. Oi, Madalena. E aí? Oi, Ângela. Então, minha querida, a tua terceira pergunta é a seguinte. Existem muitos casos, né, de pessoas que dizem que ouvem vozes dentro da cabeça. O que a cultura racional
diz sobre esses casos? As vozes na cabeça, né? Uma dizendo, é por aqui, outra dizendo, não, é por ali. E outra diz, não tem nada de não fazer isso aqui. Então, existem pessoas com muitas vozes, existem pessoas que ouvem poucas vozes, a gente está sempre ouvindo uma voz, né? Alguns que conseguimos, minha pessoa mandou fazer isso, meu lado bom mandou fazer aquilo, meu lado mandou fazer aquilo outro. Na verdade, nós estamos aqui em um campo ético, né? Um campo energético e energia dentro do conhecimento de cultura racional, vidas. Elas comunicam conosco e nós somos aparelhos astrológicos que ensinam o conhecimento. Então, nós estamos abertos a captar as influências que vêm de fora. Né? Nós temos essa antena natural em nossa cabeça. E aí, a gente acaba ouvindo das quais são parte de nós mesmos, né? A gente fala muito, né? Conversando com os nossos botões. Eu converso com o meu, ouvi isso, mas depois eu ouvi aquilo. Então, tudo isso é fruto. Tudo isso é fruto do não se conhecer. Quando adentramos o conhecimento do universo de campo, nós passamos a nos conhecer. E daí a gente entende por que somos aparelhos astrológicos. E aí a gente começa a entender que essas vozes que estão na nossa cabeça, elas passam a nos dar curto-circuito. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente tem determinadas coisas que a gente precisa falar. Fruto, vamos dizer, se desarranjo na nossa mente, porque estamos abertos. É como se nós estivéssemos dentro de um grande teatro em que os autores, né, escreveram a grande peça e nessa grande peça tem muito barulho. Então, a mente barulhenta, ela não consegue ouvir internamente. Por isso que é preciso refrear o pensamento, né, para poder ouvir a voz superior, que é a voz do raciocínio. E para se ouvir a voz do raciocínio, é preciso estudar. E isso, né, coisas que são internas de nossa mente, vão passar a ser silenciadas, porque elas, que são ouvidas também, vão começar a entender que acima disso tudo existe o equilíbrio perfeito. Para isso é preciso conhecer a si mesmo. Daí, nós, estudantes de cultura racional, estamos sempre fazendo as divulgações. Porque já nos ensinam, né, desde criança, que o que é bom, a gente divide. E nós, estudantes, nós estamos com o bem e o bom em nossas mãos. E aí a gente divide, divulgando a cultura que vai trazer esse equilíbrio. E a nossa mente, ela vai passar a ser tranquilizada. E nós vamos começar a ter uma vida de equilíbrio dentro desse critério. A gente vai entender por que os perrengues que a gente passa. Né? Então, essas vozes, elas vão começar a sendo racionalizadas dentro de nós mesmos. Tudo dentro desse grandioso oceano de energia que estamos. Mas que a energia mais pura, mais limpa, mais perfeita já está aqui conosco. E é ela que vai equilibrar esse barulhinho na nossa mente, essas vozes que estão aí. Então é isso, Madá. É isso, caros ouvintes. Vamos estudar. Vamos nos conhecer. Isso aí, Ângela, muito bem.
Agora eu convido o estudante, né, Antônio Santos, para responder a sua quarta pergunta. Então, Antônio, geralmente acontece com todo mundo de estar conversando com alguém e de repente dá um branco. A gente esquece o que ia falar. A causa disso pode ser o pensamento seco, Antônio? Sim, Madalena. A causa disso é o enfraquecimento do pensamento. Para que os ouvintes possam entender, é preciso entender que em 1935, desde 1935, aliás, a natureza deixou de alimentar o pensamento do ser humano. Então, há 88 anos que o pensamento humano vem passando por um processo de enfraquecimento. E esse enfraquecimento é a causa, ou uma das causas, do desequilíbrio mental do ser humano, porque as energias que alimentavam o cérebro do ser humano, que são as energias elétricas e magnéticas, que adubavam o cérebro humano, a parte animal do cérebro humano, essas energias vêm se enfraquecendo gradativamente. Elas vêm passando por um processo de degeneração e de enfraquecimento, porque aqui, na matéria, tudo passa por um processo de degeneração. E o que se degenera enfraquece, diminui e, com o tempo, desaparece. Por isso que, de vez em quando, os seres humanos têm essa espécie de desaparecimento do pensamento, porque é consequência do próprio processo de degeneração do pensamento, porque ele não está sendo mais alimentado como era antes. Madá, é contigo. Muito bem, Antônio. Agora eu convido a estudante Vilma Fernandes para responder a sua quarta pergunta. Então, Vilma, a palavra religião, ela vem do latim, que quer dizer religare, que quer dizer religar o homem com a essência divina, com Deus. Se a cultura racional não é religião, então como se dá a ligação do ser humano com o mundo racional? Exato, Mada. Religião quer dizer religare, né? Ligar o ser humano a alguma coisa. A natureza é uma grande religião, porque estamos todos ligados à natureza, a natureza nos rege, a natureza rege a humanidade. E o raciocínio, ele é desenvolvido, a energia racional desenvolvendo o raciocínio, e aí nos ligam essa centelha divina que temos materializada dentro da glândula pineal, né, onde todo ser humano tem, essa centelha se liga à centelha superior, à luz divina superior, que é Deus. E aí é onde há a religação do ser humano com Deus. É isso, Madá. Muito bem, Vilma. Agora eu convido o senhor Bonisval, nós estamos apenas com 4 minutos, né? Felizmente está se aproximando do final. Então, senhor Bonisval, a sua quarta pergunta é a seguinte. Às vezes, me pego pensando, querendo entender, se somos todos animais racionais e irracionais, por que os animais irracionais têm uma inteligência limitada e nós, animais racionais, temos a inteligência ilimitada, seu Bonisval? Pois é, o animal racional, ele tem raciocínio, tem um pensamento desenvolvido. E o animal irracional, ele tem o pensamento limitado, porque o animal irracional, ele pertence à matéria, ele foi feito aqui da energia elétrica e magnética. E o animal racional, ele pertence ao mundo superior, que é o mundo racional, e tem raciocínio. Então, por isso que o animal irracional, ele pensa, mas é muito limitado, porque ele está ligado completamente à energia elétrica e magnética, principalmente à energia magnética. E o ser humano, por ter raciocínio, ele tem essa ligação com o mundo racional e já nasceu com esse dom do pensamento mais desenvolvido.
Então, nós temos raciocínio, mas racional não tem. Então, a minha garganta está aqui com problema. Então, muito bom dia a todos. Continue aí. Pronto, agora eu chamo a Ângela, né? Muito bem, seu Benção. Eu chamo a Ângela para responder a sua quarta pergunta. Eu tenho consciência que sou... Eu tenho consciência que sou um pouco arrogante. Às vezes, até humilho pessoas que fazem parte do meu convívio. Eu queria muito mudar esse meu jeito de ser. Será que, lendo os livros do Universo do Desencanto, eu consigo raciocinar e mudar? Temos apenas 2 minutos. Consegue. E por isso que a gente faz a divulgação. Nós mudamos para melhor. Basta estudar o livro Universo em Desencanto. É isso aí, Madá. Vamos então, estudar, que aí a gente vai ficando de bem para melhor. Exato, muito bem. Felizmente o tempo é pouco ainda, né, gente? Então, um abraço, gratidão a todos, né? Sintam-se abraçados, nossos queridos convidados e participantes do programa, né? Salve a todos e até o próximo, se assim a luz da Divina Providência nos permitir. Salve!